Um conjunto de personalidades dos mais diversos quadrantes intelectuais e ideológicos divulgou um manifesto em defesa da liberdade de expressão em Portugal. Este documento parte de um episódio ocorrido no Jornal Público, cuja direção editorial decidiu publicar um artigo de opinião de Pedro Girão para pouco depois o retirar, dizendo que a publicação fora um erro. Os subscritores defendem que esta situação configura um caso de censura e que deve merecer por isso uma reflexão pública sobre temas como a liberdade de expressão, a liberdade editorial e as fake news, bem como o fanatismo e o extremismo, independentemente das suas origens. Raquel Varela é historiadora e coordenadora do Observatório para as Condições de Trabalho. Rogério Alves é advogado e é também comentador da TV e são nossos convidados. Muito boa noite a ambos. Rogério, vamos ser cavalheiros, vamos começar com as senhoras. Muito bem. Raquel, até porque a Raquel é uma das assinantes da petição. Nós acabámos de perceber porquê, mas eu gostava que me descodificasse um pouco mais o porquê desta iniciativa. Boa noite e muito obrigada pelo convite e cumprimentar a Rogério Alves. É um gosto estar aqui na TVI. Eu sou uma das subscritoras da petição porque me parece um texto notável, aliás convido todos a ler, porque o texto, partindo de uma rejeição à censura que foi feita pelo Jornal Público ao médico anestesiologista Dr. Pedro Girão, reflete sobre a esfera pública e sobre a liberdade de expressão. E, portanto, esta ideia de que a esfera pública constrói-se no debate, no contraditório, no dissenso, no confronto de opiniões, e ela nasceu assim, não havia esfera pública. A esfera pública nasce no confronto contra os privilégios, contra o Estado absolutista. A universidade afirma-se contra o clero e tudo isto vai desaguar, é um caudal importantíssimo que vai desaguar no Estado Constitucional moderno. Portanto, nós não estamos aqui a discutir pouca coisa. Nós estamos a discutir, de facto, que democracia queremos, que liberdade de expressão queremos, sem a qual, obviamente, não há democracia. Eu saliento que este texto é assinado por, quer dizer, poucas vezes eu vi na sociedade portuguesa um espectro político tão amplo de subscritores e eu queria louvar esse facto, porque de facto o que nos une aqui é a liberdade e ele começa com uma epígrafe de Rosa Luxemburgo, uma revolucionária alemã, que justamente num confronto polémico na altura, defendia que a liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de forma diferente. É a liberdade de criticar o governo, é a liberdade de criticar o Estado, é a liberdade de criticar o regime e é a liberdade de quem pensa diferente de nós. Mas depois a petição também sublinha a liberdade editorial. A minha pergunta direta e objetiva é: o público não tem essa liberdade de colocar uma notícia e retirar? Não, quer dizer, o que o público inaugurou com este ato uma nova língua que tem uma certa razão cínica por trás e, portanto, a petição defende, obviamente, uma razão crítica. Razão, Raquel? É chamar-lhe despublicação. Quer dizer, não creio que vai entrar no livro de estilo do público algo como despublicar e despublicação. Evidentemente que o público tem todo o direito de publicar os artigos que quer e que não quer. Agora, aquilo que fez foi censura póstuma, não é despublicação. Isso, de facto, é uma nova língua que remete para algum cinismo na utilização da linguagem. Mas na base da petição há algum argumento do público para ter publicado e depois ter retirado? Os dois argumentos do público que foram comunicados imediatamente foi que são dois argumentos extremamente frágeis, não é? O primeiro é o tom do artigo, portanto que o artigo não era delicado ou não era correto com figuras públicas. Enfim, nós tivemos 48 anos de um regime de bons costumes que nos dizia que tom devemos usar ou não. Já nem vou falar do que são os artigos de Fátima Bonifácio ou que foram de Vasco Polido Valente, etc., no público, os quais, em nenhum deles, eu defendo a censura, não subscrevendo os artigos nem o tom, atenção. E, aliás, nós deixamos claro isto, independentemente de concordarmos ou não com o médico em causa, o que se trata é da discussão substancial. A segunda tem a ver com a forma. Punha em causa o relativo consenso científico. Primeiro, não há nenhum relativo consenso científico, porque o artigo específico é sobre vacinação de jovens em crianças, em que as principais instituições pediátricas se opunham à vacinação
de jovens e crianças. E, portanto, o artigo de forma, a justificação de forma é insustentável e a justificação de conteúdo é insustentável. O que se trata é de um ato de censura e a censura não faz bem à democracia e, portanto, a censura tem que ser fortemente criticada e rejeitada. Volto a dizer, concordando ou não com o artigo em causa. Rogério Alves, duas questões de uma só. Primeira, o seu olhar sobre o que acabámos de ouvir. E a segunda, se acha que, de facto, não sei de cabeça, não me recordo agora, mas 45 anos, creio eu, depois do 25 de Abril, se a liberdade, de facto, sobretudo a de expressão, está em causa em Portugal. Boa noite Raquel, boa noite a quem nos ouve. Bom, vamos lá ver. Eu não digo que a liberdade de expressão, vou começar pelo fim, esteja em causa. Agora, às vezes parece que poderá vir a estar. E este exemplo do público, e eu aí estou muito de acordo com a Raquel, não é preciso estar de acordo com o que disse o Dr. Pedro Girão. Eu confesso que só me apercebi dessa polémica hoje, digamos, dos contornos precisos dessa polémica, e parece-me um sinal em que o público claramente errou. Não porque não tenha o direito de convidar para escrever no jornal quem entenda e para publicar aquilo que entenda também. Isso é uma coisa. Agora, quando se diz que a despublicação, de facto é um neologismo, a despublicação tem a ver com a forma desprimorosa como foram tratadas várias figuras. E nós percebemos que quem está ali em causa, basicamente, é o Presidente da República. O Dr. Pedro Girão faz ali uma pequena brincadeira com a fusão entre o nome Marcelo e a Silly Season, tanto quanto entendi. E quando se põe em causa um consenso, eu não estou de acordo. Porquê? Porque eu acho que a expressão de opinião assinada, datada, pública, conhecida, é sempre salutar. O que não é salutar é a difamação. São as fontes anónimas, são as calúnias, são os boatos, são tudo o que, aliás, já está previsto. Até porque um artigo de opinião é um género jornalístico. Exatamente. E o artigo de opinião, além de que, vamos lá ver, eu estou de acordo na generalidade, no sentido de que é preciso proteger a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão concretizada nas pessoas A, B e C, em todas as pessoas que quiserem participar no espaço público de debate, o possam fazer. A lei já estabelece todos os limites que são necessários estabelecer. Na minha opinião, aliás, eu passo a vida a dizer que há leis a mais em Portugal. Em Portugal, quando se pensa num assunto, faz-se uma lei. A lei de imprensa já fala na defesa do Estado Democrático, como um dos limites à liberdade da imprensa. Já temos o crime de difamação, o crime de injúria. O Código de Processo Penal. O Código Penal, o crime de incitamento à violência, o crimes contra a realização do Estado de Direito, nomeadamente apelar à sublevação. Mas o que está em causa é o direito à opinião. E a opinião é uma coisa sagrada. Nomeadamente, como neste caso foi, expressa de maneira absolutamente, talvez um pouco jocosa, porventura sim, mas isso é por amor de opinião. Deus, nós não podemos começar a criar este tipo de limitações ao gosto de A, ao gosto de B e ao gosto de C. Nós temos de ser paladinos da liberdade de expressão, que é constitucionalmente reconhecida. E é com base nela que também é formatada a lei de imprensa, a lei da televisão, etc. O direito a informar, o direito a ser informado, o direito à constituição de jornais e jornalistas independentes com respeito pela sua deontologia. Fiquei bastante surpreendido, eu que até sou um apreciador do público, devo dizê-lo, com esta, como é que é de dizer? Parece que de repente o público se assustou, tinha acabado de publicar assim uma espécie de um manifesto de exortação à guerra civil, tinha acabado de publicar um manifesto a fomentar as pessoas para se juntarem na fronteira para invadirmos Espanha à meia-noite, com caçadeiras, paus, forquilhas, etc. E o que estava em causa era um artigo em que o médico, por um lado, punha em causa a bondade da vacinação, creio que entre os 12 e os 15 anos, porque eu estive a ler o artigo, e por outro lado fazia algumas críticas ao Presidente da República. Por amor de Deus, nós somos o país das farpas, somos o país do Gil Vicente, somos o país da liberdade de imprensa. Mas só agora é que também estamos a tratar da lei do digital, digamos assim, para descodificar a linguagem. As críticas, repare, eu acho que a lei do digital parte de um princípio que é atendível, mas estava aí por um caminho absolutamente inaceitável. O que é que eu quero dizer com isto? Por um lado, é preciso que a comunidade se proteja do avolumar de boatos, de insurreições nascentes, mas essas que justamente não são opinião. Isso não é opinião. Isso são exortações que são feitas em regra geral de forma anónima e que podem efetivamente causar perigo para a estabilidade do Estado Democrático. Por isso é que o incitamento ao crime, o incitamento à sublevação já são crime no Código Penal. Isso não tem nada a ver com um cidadão
ou um grupo de cidadãos ter a sua opinião sobre assuntos, ter a sua opinião sobre a pandemia, ter a sua opinião sobre a vacinação, ter a sua opinião sobre as medidas do governo, ter a sua opinião sobre os governantes, ter a sua opinião sobre a oposição, ter a sua opinião sobre o que quiser, manifestando-a com liberdade e nos locais que existem para ser manifestada, nomeadamente os meios de comunicação. Este artigo 6º. Qual é o perigo deste artigo 6º, aliás, anotado curiosamente, e se refere-se aqui no texto da petição, que o Presidente da República terá sido visado, a tal figura pública visada pelo artigo do Dr. Pedro Girão, foi ele próprio que enviou para o Tribunal Constitucional um pedido de verificação da constitucionalidade do famosíssimo artigo 6º. Porquê? Porque esse artigo 6º vai muito para além da lei e da Constituição. Ele também é lei. Portanto, e criava uma espécie de censura simpática, uma censura nova, com um ar de filtradora, uma espécie de filtradora das verdades. Ora, isso não pode ser. Rogério, deixe-me tentar criar interação entre os três. Raquel, esta lei do digital pode, na sua opinião, de alguma forma, conduzir o caminho um pouco para a censura? Eu acho que sim. Primeiro, queria Rogério, subscrever... Rogério, se quiser, intervenha. Queria subscrever inteiramente eu sei. o que o Rogério acabou de dizer, nomeadamente quanto à questão da difamação, das fontes anónimas, das calúnias. Eu devo dizer que há um ar do tempo profundamente fanático e mecanicista, não é? Aliás, ver de um lado gente a gritar assassino e do outro gente de Estado com responsabilidade a gritar negacionista. Neste momento já toda a gente é negacionista que se opõe ao governo, seja o que for. Portanto, isto atingiu um ponto, eu até gosto de dizer com alguma ironia, que os negacionistas é uma espécie de oposição que António Costa não tem, porque é uma coisa inexistente em Portugal, reduzida a um número mínimo de pessoas e, no entanto, serve para um debate que se tornou realmente fanático. Ou seja, nós temos dificuldade em ter um debate e é no debate que se esclarece e é no debate que há liberdade de expressão. Eu, pessoalmente, sou absolutamente contra o artigo 6. E, aliás, devo dizer que eu, publicamente, num debate de comentário onde participo regularmente na RTP, me opus, quer dizer, em Portugal não posso fazer nada, nem eu tenho força para isso, mas há a eliminação da conta Twitter de Donald Trump e eu estou no espectro político exatamente oposto ao de Donald Trump, porque nós não podemos dar ao Facebook, ao Twitter, a capacidade de decidir o que é mentira, o que é verdade, que palavras são proibidas, que palavras são aceitáveis. Nós temos muita mentira no espaço público, não é só nas redes sociais. Nós temos muita mentira na política, nós temos muita mentira em muita ciência que se faz passar por ciência e não é. Como é que nós combatemos isto? Não é proibindo, não é cancelando. Então é como? É educando, é formando. E é por isso que os jornais e a esfera pública têm um papel fundamental. E a escola, naturalmente. Mas, em opinião de ambos, quando nós nos confrontamos com esta recente realidade que é o digital, o mundo digital, para o qual ninguém estaria preparado, na verdade é o que parece, temos a difamação, temos as calúnias, que depois derivam também para as notícias falsas. Também temos calúnias nos jornais, também temos difamação, a utilização de fontes anónimas. Mas não serão mais controladas aí nesse terreno? Pronto, mas eu aí, Raquel, se me permite, eu diria o seguinte, vamos lá ver. Eu estabeleceria aqui uma primeira grande divisão. O que é anónimo e o que tem paternidade. Exatamente. Isso para mim é fundamental. Mas Rogério, às vezes há paternidade que até ela é falsa, não é? A própria paternidade. Mas isso não tem bem paternidade. Não conseguimos controlar. Tem pais... Ora bem, mas por isso é que eu disse, no debate que se estabeleceu sobre esta questão da Carta na era digital, deste artigo 6º, disse, não, o problema existe. Isto é, imagino que agora se lance um movimento nas redes sociais a dizer que as pessoas que moram numa determinada rua ou numa determinada localidade têm lepra e, portanto, têm de ser mortas na rua. Basta a disseminação dessa fake news. Isso, do meu ponto de vista, tem de ser atacado. Tem de ser atacado, a polícia tem de investigar, como aliás já teria de investigar, na minha opinião, no quadro penal atual, de onde é que nasce esse tipo de dissídios, porque a própria lei de imprensa diz que a reserva de intimidade da vida privada, a imagem da palavra dos cidadãos e defender o interesse público e a ordem democrática. Isto diz a lei de imprensa, desde 99. Mas a lei de imprensa não se aplica às redes sociais, aplica-se ao jornalismo. Quanto às redes sociais, infelizmente este incidente aconteceu no jornalismo. Sim, foi no jornalismo, sim. E isso é um pouco surpreendente. Agora, nas redes sociais tem de haver mecanismos
que também passam muito pelo esclarecimento, porque a repressão só por si não é suficiente. Isto é, enquanto a polícia anda à procura quem é que lançou esta sublevação contra uma opção sexual, contra uma raça, contra isto ou contra aquilo, é preciso explicar, isto é tudo mentira, não vamos nada invadir Espanha, não vem nada aí uma bomba atómica, não vem nada aí um míssil. Se o Rogério me permite só acrescentar um dado. Eu acho que é muito importante nós distinguirmos, penso que, aliás, não sendo da minha área, a Constituição o faz, aquilo que são organizações e atos daquilo que são pensamentos e discursos. As pessoas todos os dias dizem disparates. Dizem-no nas redes sociais, dizem-nos no café, infelizmente também cada vez mais se dizem nos jornais, porque de facto os jornais, esta questão de fontes anónimas, calúnias, suspeições, nós hoje vemos isto também nos jornais e depois vemos os jornais à procura também das redes sociais para ganhar tração. Eco, e, portanto, e vemos nas redes sociais coisas seríssimas, e, portanto, gente que publica nas redes sociais os seus trabalhos notáveis, ou até mas que se jornalismo de misturam no meio daquele investigação. ruído todo. Mas eu reparo, o problema é que as redes sociais são um bocadinho realmente como as outras coisas todas. Um telemóvel é uma coisa ótima. É um Permite-nos instrumento. contactar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Bem, se as pessoas utilizarem o telemóvel para atirarem à cabeça de alguém, ou se ficarem alienados, e como infelizmente às vezes acontece, as pessoas estão ao telemóvel e já não conseguem fazer outra coisa, se não olhar para o telemóvel, pode criar até uma adição. Portanto, o problema não são as redes sociais, é o que circula nas redes sociais. E a comunidade tem de estar preparada para esse novo fenómeno. Concordo. Aliás, como digo, nós temos os crimes de incitamento à desobediência coletiva, temos o crime de incitamento à guerra civil ou à alteração violenta do Estado de Direito, tudo isso é crime. E esses crimes também podem nascer da palavra. Esses crimes também, basta que alguém faça um discurso e convide toda a gente amanhã a ir atacar o Parlamento. Isto é uma conduta criminosa. Mas é completamente diferente de dizer eu não gosto do Parlamento, eu sou contra o Parlamento e eu não concordo com o Parlamento. É isso é que é. Aí é que temos de ter uma divisão. E por isso é que a paternidade é uma coisa muito importante. Quer dizer, ou a maternidade. Quem é o pai e a mãe, são os pais. Vê o cuidado que está a ter na linguagem por causa destes tempos novos. Não, mas por acaso até concordo com a linguagem inclusiva, devo dizer. Não com algumas expressões. Bom, isso levava-nos a outro debate porque isso devia ser algo natural. Isso levava-nos a outro debate porque devia ser algo natural no humano, no ser humano, sim, não é? Às vezes, para ser natural, tem de se ir caminhando também. Sim. Agora, porque às vezes amigos meus que me dizem isso é um certo exagero, eu digo, pode até acontecer, mas imagino que eu estou a falar para 200 advogadas e um advogado. Deveria dizer senhores advogados, é um bocado estranho, não é? Ou 200 advogadas e 20 advogados. Senhores advogados, bom, estou a negligenciar a maioria das pessoas. Mas isso é outra coisa. O que eu digo é, expressão de opinião, sim. Que me surpreende profundamente este episódio do público, surpreende bastante, porque acho que o artigo é um artigo completo, quer dizer, com ironia, com graça, com um alvo, que é o Presidente da República, indiscutivelmente, mas nós podemos criticar o Presidente da República. Raquel, até podemos, porque... Não devemos. Sim, não até porque... devemos, e eu digo isto como um ato público, como historiador, quer dizer, nosso papel como Mas quem intelectuais, entenda como fazê-lo? escritores, é criticar o poder, quer dizer, o poder tem que ser criticado, isso faz parte da democracia e mais o Estado e mais as instituições do Estado. Porquê? Porque é quem tem mais poder e nós temos mais democracia quando temos mais crítica ao poder. E este Presidente, não fazendo a sua defesa, que não sou advogado, mas este Presidente até encaixa bem as críticas porque está habituado a elas há muitos anos no espaço público. Não, é? e aliás, o Rogério acabou de citar que está na petição que subscrevemos justamente as palavras do próprio Presidente. Sobre o tal artigo 6º. Agora, Defendendo justamente essa Mas, palavra. Rogério, permita, mas Raquel, para onde é que vocês pretendem ir com esta petição? Qual é o objetivo final dela? Bom, eu não posso, nem devo responder. Enfim, quer dizer, nós estamos a falar. Digamos assim, qual é. Nós estamos a falar de vários médicos que eu não conheço, pediatras, nós estamos a falar da jornalista Helena Matos. Sim, mas quando se faz uma petição, ou quando se assina, Pereira. tem-se um objetivo, não é? Não, quer dizer, É a discussão, é levantar a discussão? Eu penso, quer dizer, eu assinei, eu posso responder por mim, naturalmente, eu assinei esta petição porque eu acho que primeiro acho que é um documento extraordinário que discute as coisas de fundo. Levou um mês a ser elaborado, não há problema nenhum. Se tivesse sido elaborado no imediato, não teria esta qualidade, na minha opinião. Portanto, fugiu à rapidez e preferiu a qualidade do conteúdo e eu gostei muito disso. Segundo, eu penso que o que há é que tomar uma posição pública, porque nós, a censura faz-nos mal a todos e nós antevemos grandes crises. Nós não resolvemos a crise pandémica, nós não resolvemos a crise social, nós não resolvemos a crise económica. Podemos ter resolvido a crise pandémica do ponto de vista da contenção do vírus, e ainda bem, mas os custos sociais, os custos de saúde pública, os custos económicos são gigantescos que temos pela frente
E isso vai levar a grandes dissensos, porque há grandes dissensos sobre a forma como a pandemia foi abordada. E se nós juntamos a isso uma crise em que... Porque repare bem, qual é a questão que eu quero sublinhar? Nós somos seres sociais. Nós não definimos a nossa opinião, ao contrário do que agora é muito comum na juventude dizer-se, eu tenho a minha opinião, eu não tenho nenhum partido, eu não tenho nenhuma ideologia, porque eu tenho... Isso é errado. Nós definimos a nossa opinião, formamos a nossa própria opinião, não é cancelando o outro, não é apagando o outro, é confrontando-nos com o outro. É aí que nós criamos a nossa identidade e a nossa opinião. Portanto, nós antevemos uma situação para o país que vai ser uma situação dura e é justamente nestas situações que é preciso mais liberdade, é preciso mais confronto, é preciso mais dissenso, é preciso dar mais voz às pessoas que são críticas, ouvi-las, porque assim nós ensinamos as pessoas a pensar pela própria cabeça. Um jornal não é um pater famílias que diz o que eu devo ou não ler, o que eu posso ou não ler. Há um insulto que eu não posso ler. Há uma, como o Facebook hoje faz, há uma palavra que eu não posso ler. Mas quem é que é o Mark Zuckerberg? Mas também não é muito comparável, Raquel, não é muito comparável. Isto é uma pergunta porque o Facebook, a senhora denuncia uma determinada publicação em que se vê claramente que não devia estar acessível a ninguém e o Facebook deixa passar. E depois, se calhar, põe uma sereia sem biquíni, porque as sereias não usam, não é? Se é que há sereias, e bloqueiam a conta de uma pessoa. É mais grave, porque é um algoritmo que a certa altura já define quais são as palavras que são proibidas. Era aqui que eu queria chegar e estamos quase a terminar porque vamos já com 20 minutos de entrevista, disseram-me agora. A pergunta é para ambos e é a última, que é: na verdade, sentem que o mundo digital, seja dos mídias, seja as redes sociais, que tem muito pouco controle, ao contrário do que parece, devia ser melhor regulamentado nesta fase da nossa vida, diria assim? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim, como é regulamentada a outra matéria, nomeadamente a televisão e a imprensa. Os mídias tradicionais. Exatamente. Na minha opinião, sim. Porque vamos lá ver, uma coisa é a opinião crítica, o sarcasmo, a crítica, a divergência, e isso para mim é sagrado, a manifestação da crítica. Outra coisa são os discursos violentos, os discursos de ódio, os discursos de raiva, os discursos de confrontação, os discursos que geram violência. Isso é tudo altamente nocivo para a vida. Aliás, esmaga a própria liberdade de expressão. Passa a haver um certo temor da coação. E eu acho que manter aquela nossa tradição da sátira, etc., faz lembrar uma quadra do poeta Aleixo, não é aquela da mentira ser segura e atingir profundidade, que essa é muito conhecida, mas ele diz uma coisa com piada que é esta: julgando um dever cumprir sem descer no meu critério, digo verdades a rir aos que me mentem a sério. E eu acho que isto é uma coisa importante que nós podemos fazer se tivermos essa capacidade de ironia. Só para a Raquel depois termos aqui uma pequena divergência. Eu até assinaria a petição, aqui a Raquel não está de acordo comigo, mas encimar a petição com uma frase da Rosa Luxemburgo é que eu francamente não vou. Mas é a Costela, a historiadora da Raquel. Raquel, para si, peço também capacidade de síntese. Não é a maternidade da Rosa Luxemburgo, não é da Raquel, mas pronto. Peço a capacidade de síntese. O que terá acontecido a esta civilização terá sido termos um palco todos para falar, para nos expressarmos, sem que estivéssemos preparados para isso? Refiro-me ao mundo digital? Eu não acredito nisso. Eu acredito verdadeiramente que as pessoas têm pouca voz, não têm voz a mais. Eu acho que estas questões se resolvem, independentemente da questão jurídica, que eu não domino e, portanto, subscrevo. Por exemplo, eu acho a questão das denúncias anónimas e da calúnia, da suspeição, eu acho isso tudo inaceitável, eticamente inaceitável, e ainda bem, eu penso que aí a resposta jurídica deve ser absolutamente implacável, porque a honra das pessoas é das coisas que mais valem. Então também concorda com o Rogério Alves que deveria haver a questão da regulação, deixe-me puxar então para o meu campo, onde eu estou mais confortável. Um segundo. Eu penso que nós temos que ter grandes escolas, grandes professores, grandes universidades, grande jornalismo. É aí que se deve apostar. E acredita que ainda vamos conseguir? Para que deixar que as pessoas todas tenham voz. As pessoas devem ter voz. Eu acredito que sim. Eu acho que é muito possível nós elevarmos o saber e a educação das pessoas e a informação. Agora, tudo isso precisa de muito investimento, muito boas condições de trabalho, por isso é que eu gosto tanto desta petição que começa pela frase da Rosa Luxemburgo. Raquel Varela, Rogério Alves, foi um gosto muito grande partilhar a noite com vocês. Muito obrigado, resta um bom sábado. Adeus, obrigado. Agora,